Diz assim a palavra do Senhor. Então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim nasceu Isaque. Abraão o circuncidou ao 8º dia. De Isaque procedeu Jacó, e deste os 12 patriarcas. Os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele e livrou-o de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito, e em Canaã houve grande tribulação, e nossos pais não achavam mantimentos. Mas, tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. Na segunda vez, fez José se reconhecer por seus irmãos, e se tornou conhecida de Faraó a família de José. Então José mandou chamar a Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito, e ali morreu ele e também os nossos pais. E foram transportados para Siquém e postos no sepulcro que Abraão ali comprara a dinheiro aos filhos de Hamor. Que o Senhor nos abençoe. O texto em tela é o resumo da história de um homem chamado José, por vezes chamado de José do Egito. A história completa está no livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia. Aqui nós temos uma síntese, que é um recorte do sermão de Estevão, o primeiro mártir cristão, um homem notável que deu a sua vida por causa de Cristo e por conta do reino dos céus. Ele pregou um sermão poderoso, e nesse sermão ele cita a história de José para referendar a mensagem do Evangelho, a história da redenção no decurso do tempo. E a vida de José é uma das mais fascinantes histórias da Bíblia. Desde a mais tenra infância as crianças aprendem. É uma das histórias que rememoram grandes verdades que de tempos em tempos nós precisamos trazer ao coração e aplicar para a nossa vida pessoal. Pois bem, e essa história, ela ilustra de uma forma muito forte, muito intensa, uma doutrina caríssima para o cristianismo, a providência. Guardem esta palavra, providência. A doutrina da providência divina afirma que Deus é soberano e está no controle absoluto de todas as coisas. Portanto, pressuposto, não há nada contingencial, circunstancial, não existe acaso, destino, sorte, azar. A fé cristã, ela afirma, desde a sua gênese, que existe a mão invisível. Deus soberanamente dirige a história. Nós não podemos entender os pormenores, há muitas perguntas para as quais não temos respostas, mas o fato objetivo é que a vontade decretiva, a vontade primária do Senhor prevalece. Na linguagem de Santo Agostinho, Deus criou, sustenta e dirige todas as coisas, inclusive os acontecimentos ruins, a fim de que a sua boa, perfeita e agradável vontade se cumpra. Para explicar essa doutrina tão importante e apresentá-la de uma forma didática, contar para vocês uma história chamada de O Rei e o Seu Súdito Fiel. Há muito tempo, num reino distante, havia um rei que não acreditava na bondade de Deus. Tinha, porém, um súdito que sempre o lembrava acerca dos atributos de Deus e, de uma forma especial, sua soberania e bondade. Em todas as circunstâncias, situações, sejam elas quais forem, dizia: meu rei, não desanime, porque Deus é bom, sempre bom. Certo dia saíram para o campo a fim de caçar. Uma fera atacou o rei. Embora seu súdito fiel tenha matado o animal, não o impediu de devorar o dedo mínimo da mão direita do rei. Ainda sofrendo de dor, o súdito fiel se aproxima e diz: Deus é bom, poderia ser muito pior. Deus é bom coisa nenhuma? Não, ele não é. Se fosse bom, eu não estaria sofrendo agora, não seria atacado por uma fera no campo. Meu rei, Deus é sempre bom. Mesmo quando somos atribulados, seu amor permanece sobre nós e a sua bondade cuida de nós. Injuriado, em uma explosão de ira,
o súdito foi lançado na prisão. Tão próximo do rei, tão amigo do rei, mas sofreu a ira do rei. Passados alguns meses, o rei, já recuperado, saiu para mais uma aventura de caça. Foi capturado por uma tribo selvagem que o conduziu para uma aldeia a fim de sacrificá-lo aos deuses. Quando tudo estava pronto para o ritual, o sacerdote pagão, responsável por examinar a oferenda, interrompeu tudo ao constatar faltava ao homem um dedo, uma imperfeição inadmissível para o ritual. Considerado impuro e um perigo, o rei foi liberado e seguiu de volta para sua terra. No palácio, imediatamente ele corre para a prisão, manda soltar o seu amigo. Sim, agora eu reconheço que Deus é bom. Recebi um grande livramento. Só não entendo uma coisa, por que Deus permitiu que você passasse tanto tempo na prisão de forma tão injusta? E o súdito fiel respondeu: muito provavelmente eu estaria com o Senhor, e se eu fosse capturado, eu teria sido sacrificado. Deus é bom em todo o tempo todo Deus é bom. Essa história está nos ensinando uma lição prática, muito importante. Ouçam. Muitos não têm dificuldade em encontrar ou ver Deus nas coisas boas da vida. Quando uma porta se abre, quando um benefício chega, rapidamente, Deus me abençoou. No entanto, quando algum acontecimento ruim chega, quando alguma situação surge, imediatamente a pessoa coloca em dúvida a fidelidade, a bondade e o amor de Deus. É possível que você mesmo esteja vivendo situações tão adversas nesses momentos que não consegue enxergar a mão da providência. Existe uma mentalidade gnóstica no meio da igreja evangélica que pressupõe que coisas boas vêm das mãos de Deus e, eventualmente, coisas ruins não podem proceder de Deus. Essa leitura precisa ser corrigida, porque, embora existam causas secundárias em cada situação, inclusive, por vezes, nós colhemos o que nós plantamos, a lei da semeadura, há alguma coisa acima de nós. Há um desígnio que ultrapassa a nossa capacidade de ponderar ou de assimilar. Robert McCheyne, um grande pregador escocês, disse assim: se nós pudéssemos ver o fim como Deus o vê, nós poderíamos ver que todo acontecimento, todo aqui é todo acontecimento visa o bem dos filhos de Deus. E essa doutrina é muito bem ilustrada na vida de José. E na manhã de hoje eu queria partilhar com os irmãos, peço a Deus que o seu coração e sua mente estejam abertos para meditar nessas verdades tão caras, tão preciosas e tão práticas, tão necessárias para o nosso tempo. A história de José vai mostrar, em linhas gerais, que as pressões da vida são como as mãos do oleiro. Por trás das tempestades da vida existe, sim, a mão do Senhor, que é rei sobre terra e mar, como nós cantamos. Vamos pensar nessa história, linkando no texto de Atos e de Gênesis, num grande mosaico com vários blocos. Então a gente vai pensar nesses blocos, nesses recortes da história de José, e a partir daí extrair a doutrina e as aplicações. A primeira coisa a destacar nesse mosaico é a seguinte: uma família complicada. O verso 9 diz que os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele. A história de José, a jornada de sofrimento dele, começa quando ele tinha 17 anos de idade e sofreu a injustiça de ser vendido pelos próprios irmãos. Tem como mensurar uma vileza dessa natureza? Os irmãos vendendo o próprio irmão como escravo. Ele morava com seu pai, Jacó, e seus meio-irmãos mais velhos. E apesar de todos eles serem filhos de Jacó, os 10 mais velhos não nasceram de sua mãe Raquel, que passou a maior parte da vida casada, a amada de Jacó, mas por conta do fato de não gerar filhos, era objeto de estigma. José é o primogênito, e no dia que seu irmão Benjamim nasceu,
a mãe deles morreu no parto. Então, é uma história de sofrimento. Então, José cresceu em Canaã, entre os seus irmãos mais velhos. O ambiente é tenso, cheio de contendas, de conflitos. Era o tipo de família que você, se observasse de longe, diria, é complicada. Porque, de fato, era complicada. Vou ampliar o quadro. O pai dele, Jacó. Jacó enganou Isaac a fim de defraudar o direito de primogenitura que pertenceu ao irmão Esaú. O avô de José, Labão, avô materno, também ficou irado com Jacó e, por tentar fugir de Padã Arã, onde vivia como refugiado por Esaú, queria matá-lo. Enganou Jacó, prometeu a mão de Raquel e, depois de 7 anos de trabalho, entregou a outra filha. No final do tempo de serviço, Jacó foi enganado pelo seu sogro. A mãe de José, Raquel, também não era fácil. Constante guerra com a irmã chamada Lia. Ambas eram esposas do mesmo marido. Que complicação. Raquel era estéril e sofria a afronta de sua irmã mais velha, com quem Jacó teve vários filhos. Relacionamentos azedados, complicados, família difícil. Agora vamos aos irmãos. Quando a família se mudou para Canaã, 2 dos irmãos do meio de Jacó queimaram o vilarejo inteiro para vingar o estupro de uma irmã. E Jacó, então, ficou numa situação difícil. Ele estava chegando numa região e agora já era objeto de hostilidade porque 2 filhos dele, numa vingança, queimou um vilarejo inteiro. Rubens, o primogênito, mantinha um caso com uma das mulheres do pai. Que família complicada. Na contramão do que as pessoas, por vezes, tentam sugerir, a Bíblia não falseia a realidade, ela não higieniza as histórias. A Bíblia retrata a realidade, a vida como ela é. E apesar dessa situação tão difícil, complicada, é a família a partir da qual a história da redenção vai se desenrolar. José cresceu nessa família cheia de problemas. E o texto diz que os seus irmãos invejavam José porque o pai, Jacó, se afeiçoou. Ele era o filho, o primeiro filho, com Raquel, a quem ele de fato amava. E o amor de Jacó era tão intenso, tão profundo, que causou inveja aos demais irmãos. Inveja, ciúmes, amarguras, ressentimentos no ambiente familiar. O verso 4 de Gênesis 37 diz assim: quando seus irmãos viram que o seu pai, o pai deles, gostava mais de José do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Em outras palavras, a pessoa se ressente ao ver amor entre outros. Ao perceber que Jacó amava tão profundamente a José, que eles não conseguiam mais falar cordialmente com o irmão. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Nada bem. Não falar amigavelmente é uma indisposição, é uma animosidade. Mas por quê? Porque José era amado. O desprezo dos irmãos começa a ganhar mais força quando José começa a demonstrar mais afeto por Jacó por José. No verso 34 diz que ele amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Então ele tem muitos filhos, mas ele deu um presente muito especial a José, e aquilo ali foi o gatilho. José era um sonhador, assim os irmãos diziam. José teve um sonho e partilhou o sonho com os seus irmãos, que em linhas gerais sugeria que em algum momento seus irmãos mais velhos seriam dependentes dele. Aquilo não prestou. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? E o odiaram ainda mais por causa do sonho que Jacó lhe tinha dito. Veja, meus irmãos, que situação. Um ambiente cercado por hostilidade, por ódios, ressentimentos. Pergunta: esse é um caso isolado? Não, não é. E aqui vai a primeira aplicação desse recorte biográfico sobre José do Egito.
no contexto da família, podemos experimentar as mais profundas decepções. Há boas e agradáveis famílias. Família perfeita não existe. Todas têm as suas nódoas, mas algumas famílias parecem ser ainda mais complicadas, e era o caso da família de José. Por isso os antigos diziam que a família é a escola do caráter. É no ambiente familiar que Deus vai forjando, tratando, moldando a nossa própria vida. E essa é uma aplicação importante. A família é a oficina onde Deus molda o nosso caráter. No final dessa história, me antecipando a todo o processo, quando José já está no final dessa caminhada, ele disse para os seus irmãos o seguinte: vocês intentaram mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como agora vocês podem ver, que muita gente fosse conservada em vida. José percebeu que, embora o sofrimento fosse real, as injustiças fossem reais, ele não está sonegando nem suprimindo as escolhas erradas que seus irmãos fizeram. O final do processo, ao olhar o quadro inteiro, está dizendo: o que vocês fizeram foi ruim, mas no final de tudo, Deus converteu em algo bom, para o bem não apenas para o meu próprio bem, mas para o bem mais amplo. José não escolheu aquela família, que era complicada, mas era a sua família. E na qualidade de servo de Deus, ele buscou aproveitar a oportunidade que Deus lhe deu para abençoar os seus parentes. Então esse é o primeiro destaque nessa história de José. A segunda, que está conectada ainda, é a conspiração maligna. O ódio dos irmãos José crescia cada dia, e essa animosidade chegou ao máximo quando Jacó colocou José na supervisão do trabalho de seus irmãos. Tenta imaginar que geralmente o mais novo segue o comando do mais velho. Aí José, muito afeiçoado, Jacó, muito afeiçoado a José, fala: olha, fica de olho nos seus irmãos, eu confio em você, mas seus irmãos são complicados. E José então passa a ser um supervisor, um delator dos irmãos. Que situação! Por ser íntegro, o texto bíblico informa que José relatava tudo ao pai, e isso provocava ainda mais a ira dos irmãos. E os irmãos estavam já no limite, aguardando a oportunidade para colocar aquilo, para definitivamente resolver o problema. E o texto vai dizer o seguinte, é um texto pesado. Gênesis 37 diz assim: de longe o viram, e antes que chegassem, conspiraram contra ele para o matar. Essa leitura, por si só, ela é pesada. Você assiste um filme de ação, é muito comum, bala para cá, bala para lá, mata aqui, mata acolá. E você assiste aquilo, é um entretenimento, é uma ficção. A gente não pode romancear as coisas. Tirar a vida de alguém é algo muito pesado. É muito pesado. Mesmo quando legítimo, um policial no exercício das suas funções como um oficial do Estado, tirar a vida de outra pessoa. Agora tente imaginar alguém conspirar para matar um jovem de 17 anos, seu irmão. E o texto prossegue: lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. É agora, vamos matá-lo e jogá-lo em um desses poços. E diremos que o animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Quando Rúben ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos dele, dizendo: não lhe tiraremos a vida. E acrescentou: não derramem sangue, joguem naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Chegando José, os irmãos arrancaram-lhe a túnica longa, agarraram-no e jogaram no poço, que estava vazio e sem água. Eu leio esse texto e fico imaginando a cena. Não é um garoto de 3 anos de idade, de 5 anos de idade, é um rapaz de 17 anos, forte, viril, com energia. Ele não se rendeu. Muito provavelmente ele começou a lutar, mas ele era eles eram mais. Seguraram, tiraram a túnica, que era um símbolo da afeição do pai Jacó por ele, tira a túnica e joga num poço sem água. Agora está lá o rapaz, arrebentado num poço lá. Pois bem, mais à frente, mais uma vez, antecipando o final dessa história,
quando os irmãos estão a discutir o que aconteceu muitos anos atrás, o texto diz assim, Gênesis 42, vimos como ele estava angustiado, quando nos implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvidos, no caso. Ele foi rejeitado por aqueles que deveriam amá-lo. Essa dor ele experimentou. O irmão mais velho, responsável pelo grupo, até diz, não vamos matá-lo não, mas vamos colocar no poço. Tenta suavizar a ação. Mas o fato objetivo é que aqueles irmãos agiram com muita crueldade, com perversidade, se tornaram um símbolo de vileza. Irmão maltratando o irmão, conspirando, odiando, tentando matar. No verso subsequente, diz que quando os mercadores ismaelitas de Midian aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Em outras palavras, José foi descartado como uma mercadoria de baixo valor. 20 moedas de prata no mercado, no Oriente Antigo, era o valor mínimo que se pagava a um escravo. É o valor de tabela mais baixo. Ele foi arrancado do lar, dos braços do pai, da sua terra, teve a sua vida e dignidade totalmente desprezados. José agora é um adolescente amado pelo pai, traído pelos irmãos, vendido como escravo a um país estrangeiro. Ele se sente um objeto, uma mercadoria, e agora, sem identidade, ele vai se tornar mais um entre tantos milhares de escravos no Egito. Ele então enfrenta a dor de sentir-se um objeto descartável. Agora, qual o ponto? O negócio vai ficar mais feio ainda. Porque quando eles retornam para casa, eles vão aumentar a vileza, imprimindo dor sobre o coração de um pai idoso. A crueldade foi tão absurda que eles molharam a túnica no sangue de um animal e chegam para Jacó e dizem, olha pai, infelizmente aconteceu. José foi devorado por uma fera do campo, está aqui a roupa dele. E diz o texto que José, diante daquele simulacro maligno, chora porque ele está diante de uma informação que não procede, mas que afetou seu coração. Meu filho foi devorado, não sobrou nada, a não ser a roupa e o sangue de um animal na roupa. Triste, crueldade terrível com um pai já idoso. Naquele dia, Jacó, cujo nome significa enganador, foi enganado. Ele que viu a vida inteira enganando, ele é enganado pelos próprios filhos. Repito, é uma família complicada. Os irmãos José ofereceram uma falsa consolação a Jacó, o que é absolutamente esmagado pela dor de saber que não mais verá o seu filho. E o texto diz que ele ficou de luto por muitos dias. Perder um filho de uma maneira tão terrível. Qual é a aplicação para nós aqui? Mais um recorte aplicativo. O pecado, ele deixa o coração das pessoas insensível. Insensível. Às vezes nós lemos no noticiário sobre certas crueldades e nosso país é campeão em recorde de assassinatos, de homicídios, a banalização da vida, o desrespeito em relação à vida. E às vezes a gente ouve relatos, uma entrevista com alguém que tem um histórico de crimes, e a pessoa fala que matou como se tivesse feito uma coisa simples, corriqueira, banal. A perversidade, a malignidade com qual planeja e executa o crime. Se nós pudéssemos mensurar a dor que o pecado impõe sobre as pessoas, jamais levaríamos o pecado como uma coisa simples. O pecado sempre deixa um raio de destruição. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, ele faz uma descrição sobre essa condição do ser humano. Ele diz assim: além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele, Deus, os entregou uma disposição mental reprovável para praticar o que não deviam. Por isso, e Paulo vai listar uma série de pecados, são insensatos, desleais, e aí aparece uma palavra-chave aqui, desafeiçoados, em outras versões, sem amor pela família. Veja, irmãos, a Bíblia faz o melhor diagnóstico da sociedade. Nunca, na história recente da humanidade, se viu tanto
crimes no ambiente familiar. Filhos tirando a vida dos seus pais ou pais tirando a vida dos seus filhos. A Bíblia descreve isso como desafeição, é a animalização, é a crueldade no seu nível mais elevado, sem amor, sem afeição, sem consideração. Foi o que aconteceu ali. Então, a melhor maneira de prevenir é cuidar do coração. Jesus Cristo disse que é do coração que provém os maus desígnios. Ele lista os frutos desses maus desígnios. Então, não adianta corrigir comportamento, tem que corrigir o coração. Um coração novo, um coração transformado, um coração afeiçoado por Cristo, disposto a servir a Cristo e refletir o amor de Cristo a todos, especialmente o mais próximo, e não há ninguém mais próximo do que a nossa própria família. Um outro mosaico nessa história de José, um passo à frente, o assédio e a falsa acusação. José é vendido pelos irmãos como uma mercadoria, ele é levado pelos midianitas, agora ele está no mercado à venda. E lá no Egito, sem nome, sem honra, sem identidade pessoal, sem direitos, sem raízes, nada. É apenas mais um no meio da multidão. Ele é vendido, está no balcão, está na vitrine, é apenas uma mão de obra, uma máquina de serviço, uma mercadoria humana, mas, o texto vai dizer assim, mas o Senhor estava com ele. E quem o comprou? Potifar, o guarda de Faraó, um dos homens mais importantes na estrutura de governo do Egito antigo. E ele se destaca entre os servos daquela casa, é um rapaz de qualidades distintivas, líder, bom caráter, respeitador, confiável, tinha formação, princípios. E Potifar, então, o coloca dentro da sua própria casa. Ele é introduzido nos costumes dos nobres do Egito, que seria muito útil no futuro. Ele estava desenvolvendo habilidade de liderança, gerenciava recursos da casa de Potifar. Ele foi alçado à posição de mordomo da casa, uma espécie de governante do lar. Tudo parecia favorável, quando surge uma nova reviravolta na história de José. A esposa de Potifar demonstrou interesse ilícito pelo escravo hebreu. O texto vai dizer que ele era um rapaz de belíssima aparência, e sabendo que o seu marido, por conta das suas responsabilidades, dos cargos no palácio, se ausentaria por um período de tempo, a mulher então começa a manifestar desejos libidinosos para com José. O texto bíblico faz uma narrativa muito clara sobre o que está acontecendo. É um assédio, que uma vez recusado, vai implicar numa acusação falsa, numa sentença de prisão. O texto diz assim, José era atraente e de boa aparência. E depois de certo tempo, a mulher de seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou, venha, deite-se comigo. Mas ele recusou e lhe disse, vejam a resposta dele, teologia e piedade de mãos dadas. Como poderia eu então cometer tão perverso ato e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. José avaliou bem a situação. Ceder aos desejos daquela mulher seria uma ofensa ao seu patrão, que lhe confiou a casa, mas, sobretudo, um pecado contra Deus. Todo pecado é primariamente contra Deus. Davi, por exemplo, no Salmo Penitencial, Salmo 51, é um salmo instrutivo, por demais ele diz, contra ti somente pequei, e fiz aos que os teus olhos parecem mal. Outras pessoas estavam envolvidas naquilo, mas, primariamente, a ofensa é a Deus. O Criador é também legislador. Deus é quem estabelece o padrão para o ser humano, refletindo a sua moral, refletindo a sua ética, refletindo a sua santidade, para usar uma expressão mais teológica. A mulher de Potifar, sabendo, portanto, que não iria conseguir seduzir, por se tratar de um rapaz temente a Deus, de posição inamovível, levanta um falso testemunho, acusando-o de abuso, e José é injustamente preso. O John MacArthur, ele faz um comentário retocável, vou ler para vocês. No esforço imediato para escapar, José tirou a veste,
deixando-o nas mãos dela. Pela segunda vez em sua vida, ele foi despido de suas roupas. Quando seus irmãos agarraram seu manto, ele foi jogado em um poço. Dessa vez, sua veste, nas mãos da mulher de Potifar, resultou em ser jogado na prisão. E ali ele ficou por muito tempo, preso por um crime que não cometeu. Por entender que o adultério é maldade contra o cônjuge traído e grave pecado contra Deus, ele se recusa a violar princípios. E como paga por sua honestidade, ele vai para a prisão por um crime que não cometeu. John Owen, comentando essa passagem, disse: José preferiu estar na prisão com a consciência limpa do que estar em liberdade com a consciência culpada. Ele perdeu a liberdade, mas não a dignidade. Ele resistiu ao pecado até o sangue. E aqui nós temos algumas aplicações importantes para fazer. Sensíveis, mas necessárias. A primeira delas: os pecados sexuais são sedutores, perigosos e mortais. No Antigo Testamento, no Novo Testamento, em toda a Bíblia, e no decurso da história, o que nós encontramos começa muito bem, doce como mel, mas o final é sempre amargoso, é sempre nocivo, é sempre mortal para a alma. O livro de Provérbios, no capítulo 7, a partir do verso 10, o sábio faz uma descrição do homem que é seduzido, e ele vai como um animal para o matadouro, e ele vai perder a sua dignidade, a sua honra e, por fim, a sua própria vida. O temor do Senhor é essencial para resistir às tentações de natureza sexual também, embora não esteja restrita a essa área da vida. O temor de Deus não é medo de castigo, é receio de ferir o ser mais amável que existe e que é digno de toda a nossa lealdade e afeição. José foi tentado, mas resistiu. E qual é a maior questão dele? Eu não posso pecar contra o meu Salvador, contra o meu Senhor, contra o meu Deus. Isso é temor. Não é medo de castigo, apenas. Quando você ama uma pessoa profundamente, você busca fazer tudo que estiver ao seu alcance para agradar e para não ferir. José amava a Deus. E a resposta dele aponta para nós uma coisa bem interessante. Boa teologia e uma vida piedosa. Boa teologia porque ele tinha conhecimento da verdade. Ele sabia que o pecado do adultério primariamente é ofensivo a Deus. E a vida piedosa porque a boa teologia não era suficiente. Se José fosse um rapaz, se ele não fosse um rapaz piedoso, se ele não amasse a Deus, se ele não buscasse fazer a vontade de Deus, ele podia ter toda a boa teologia do mundo. As duas coisas não são auto-excludentes. Tem que ter a razão pela qual se faz ou não certas coisas e a volição, a vontade que está fortalecida por essas afeições. Envolve, portanto, mente, coração e volição, vontade. Algumas aplicações. Primeiro, as mulheres casadas entre nós, seja fiel ao seu marido. Ouça, seja fiel ao seu marido. Talvez ele não seja o melhor homem do mundo, mas ele é o seu esposo. Portanto, gracejos pecaminosos, afeição carnal, relacionamento impróprio com outra pessoa é sempre o início de um caminho extremamente perigoso. Quem não quer cair, não anda em lugares escorregadios. Thomas Watson, gigante da fé, disse assim: o pecado do adultério é uma maldição sobre a alma. O adúltero, como a mariposa, voa tanto tempo ao redor da vela que, por fim, chamusca sua alma. Este pecado, embora comece comicamente, sempre termina em tragédia. Esta doce calma precede um terremoto. Depois dos cabelos da mulher, vêm os dentes do leão. Exortação pesada e necessária. Por isso, aos homens casados, seja fiel à sua mulher. Ela pode não ser a mulher perfeita, mas é a sua mulher.
digna da sua fidelidade, e seu compromisso é amá-la como Cristo amou a igreja. Portanto, cuidado com o olhar para qualquer outra que não seja a sua esposa. Geralmente, esses pecados começam com os olhos alimentando afeições erradas no coração. Jacó, isto é, José, para nós uma referência de temor a Deus, e o Senhor o abençoou, e até hoje, séculos depois, nós estamos falando dele aqui como um homem honrado, porque temeu a Deus e revelou ter de fato afeição pelo seu Salvador. Agora, a prisão pedagógica. Em linhas gerais, no Antigo Egito, a desonra a uma autoridade, esse tipo de pecado, esse tipo de crime, era gravíssimo. E Potifar poderia não apenas prender, mas executar a José. Mas ele estava afeiçoado a José. Foi uma decepção profunda. No primeiro momento, ele acreditou na esposa. Alguns até sugerem que ele não o matou, não mandou executar a José, porque ele já havia alguma suspeição sobre o caráter da mulher que tinha. O fato é que, mais uma vez, José vai para a prisão e ele está sofrendo uma grande injustiça. Gênesis 39, verso 20 diz assim: E o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali esteve na casa do cárcere. Ele podia ir para qualquer prisão no Egito, mas Potifar o colocou numa prisão específica. E ali, embora preso por um crime que não tenha cometido, não deve ter sido fácil, toda aquela humilhação, aquelas situações todas, Deus mais uma vez o favoreceu. Havia 2 presos entre os demais, um copeiro e também um mordomo do rei. Ambos tiveram sonhos, e José interpretou os sonhos e pediu a eles que, uma vez soltos, lembrassem de José. Eles saíram, mas não se lembraram de José. Lá pelas tantas, mais à frente, um deles lembrou-se de José e contou para Faraó o sonho que teve. A história toda, em resumo, é dito assim, lá em Gênesis 39. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele ordenava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, portanto, o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Ele foi bem sucedido, inclusive dentro da cadeia, ajudando, organizando, liderando, lá pelas tantas. E Faraó disse a José: Eu tive um sonho, e ninguém há que o interprete, mas de ti ouvi dizer que quando ouves sonho, interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo: Isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. E pela providência, José interpreta aquele sonho de Faraó, e ele é alçado depois o título de governador do Egito, e a providência o abençoou de uma forma tal, que aquela história que começou de forma tão triste, acabou sendo uma pavimentação, um caminho, um percurso, para não apenas abençoar a vida de José, mas também todo o projeto de redenção. Vejam como é que a providência, essa mão invisível, atua na história. Se os irmãos dele não tivessem vendido como escravo, ele não teria sido levado para o Egito. Se Potifar não tivesse comprado no mercado de escravos, ele não teria sido adquirido experiências pela qual precisava passar para lidar com essas questões todas, e depois como governador do Egito. Se não tivesse sido acusado, falsamente enviado para a prisão, ele não teria sido intérprete do sonho do copeiro-chefe. Isso não teria levado ele às graças de Faraó. Portanto, o Senhor estava agindo em cada detalhe, supervisionando tudo para levar José a ser governador do Egito. Sabe quanto tempo demorou essa história? 13 anos. 1 década e 3 anos de sofrimento, de lutas, de perguntas, de angústias, de aflições. José sofreu desprezo, abandono, traição, a dor de ser vendido como escravo, a dor de ser assediado por alguém, ser acusado de um crime que não cometeu, a dor de ser aprisionado. Mas observe o que ele vai dizer. E disse Faraó a seus servos: Acharíamos um homem como este em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José:
pois que Deus te fez saber tudo isso. Ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no meu trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: Vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. Deus então pega um rapazola de 17 anos, leva para o Egito, e a despeito de todas aquelas lutas que ali passou, agora o coloca como segundo homem na estrutura do império do Egito. Os patriarcas, movidos de inveja, venderam Jacó para o Egito, mas Deus era com ele e livrou-lhe de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. O que a gente aprende com essa história? Muitas lições, já apresentamos algumas, mas eu queria destacar, por fim, mais duas. A primeira delas é a seguinte: as tribulações, as dificuldades são inevitáveis. A vida não é indolor, mas faz toda a diferença se o Senhor está a nosso favor, se Deus está conosco. Então a presença de Deus é real, embora não vista. A presença de Deus é constante, embora nem sempre sentida. A presença de Deus é restauradora, embora nem sempre reconhecida. Se Deus é por nós, quem será contra nós, diz o apóstolo Paulo. Isaías diz: não temas porque eu estou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Então, meus irmãos, eu quero encorajá-los a lembrar disso. As tribulações são inevitáveis, mas Deus é conosco e vai nos sustentar. Seja o vale qual for, a graça de Deus há de nos sustentar. Uma outra lição é a seguinte: a aparente demora de Deus é pedagógica. Quantas vezes nos vemos numa certa situação que parece sugerir inércia da parte de Deus? Quem está com problema quer solução, principalmente quando se trata de uma injustiça. Como se isso não bastasse, ainda temos que conviver com algumas perguntas, explicitadas ou veladas. O salmista fala sobre isso. As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? O problema existe, ele é agravado pela insensibilidade ou pela ignorância dos que estão à volta. Alguém lhe faz essa pergunta: onde está o teu Deus? E a sua resposta deve ser a mesma a respeito da vida de Jacó, de José. Deus estava com ele, o Senhor está conosco. Isaías 66:4 diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Um Deus que se importa, um Deus que se coloca ao nosso lado em toda e qualquer situação. O reencontro da família é interessante, porque a história, em linhas gerais, é uma história em que o sonho de Jacó, isto é, o sonho de Faraó, chega na fase de realização. Tempo de bonança passou, agora um tempo de penúria, de escassez. A família de Jacó tem que descer para o Egito para comprar mantimentos, e os irmãos vêm, só ficou em casa o Benjamim. José os reconheceu, mas eles não reconheceram a José. Tente imaginar, aquele homem bem vestido, numa carruagem, cercado, uma autoridade. José os viu, e então tem ali um simulacro da parte de José para ver o que se passava no coração deles, e ao final de todo um processo, vão para Canaã, depois voltam com o irmão mais novo, tem toda a situação, e de repente José abre o coração, revela aos seus irmãos: eu sou José, e eles ficam espantados, e José percebe nos olhos dele o temor, e José diz: não temam, vocês me venderam para o Egito, o que vocês fizeram foi muito ruim, muito mal, mas o Senhor transformou em bem. Olha a resposta de José no final dessa história: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Assim não foste vós que enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador da terra do Egito. A leitura que José fez foi basicamente a seguinte: o que eles fizeram foi ruim
e foi extremamente doloroso, mas o final foi proveitoso. Deus tinha um plano maior. Isso é providência. A providência de Deus triunfa sobre as circunstâncias da vida. Eu quero te encorajar. Todos os problemas pelos quais você passar, seja ele qual for, vai ter dois resultados imediatos. Esses problemas vão te afastar do Senhor e torná-lo ainda mais refratário ao plano de Deus, ou vai torná-lo mais próximo do Senhor e mais alinhado com os desígnios de Deus. Como é que a gente reage aos problemas e às dificuldades pelas quais passamos? Eu quero encerrar lembrando a vocês, nós estamos a uma semana da Páscoa. A morte de Jesus Cristo foi o maior crime que já aconteceu na história. O assassinato do único homem que cumpriu a lei. O único homem que amou a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. O justo. Jesus Cristo, o justo, o novo Adão, o homem perfeito. Ao mesmo tempo, a morte de Cristo é a maior bênção que já aconteceu. Com seu sangue, Jesus pavimentou o caminho de volta para Deus. Nos reconciliou consigo. Ele, por meio da sua obra naquela cruz, ele garantiu vida plena e abundante. Haverá um dia, uma hora e um momento em que ele secará do rosto toda lágrima. Não haverá mais dor, nem tristeza, nem morte, graças ao que Jesus Cristo fez, por amor a nós. Agora, qual é a questão? Se Deus usou a injusta morte de Cristo para o nosso bem, ele também pode usar circunstâncias dolorosas, ruins e injustas que acontecem conosco para um bem maior. Se você se sentir confuso e não saber o que fazer, lembre-se sempre disso. Como eu já disse outras vezes, nosso Deus enxerga no escuro e vale a pena confiar nele, na sua providência. O caminho de Deus é perfeito e a sua providência é santa e sábia. Quando José começou a ter os seus filhos, um dos filhos ele chamou de Efraim, cujo significado é: o Senhor me fez prosperar na terra da aflição. Que na terra da aflição, seja ela qual for, você possa prosperar, mantendo seus olhos no Deus da providência. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus. Curve a fronte. Quando Deus fala, Deus espera a resposta. Vamos abrir o coração e falar para o Senhor. Não entendo, não sei, está doendo, mas eu confio em Ti. Me ajude, Senhor. Senhor Deus, nós Te louvamos por Sua palavra. Uma fonte segura e inesgotável de orientação, direção, consolo, exortação, de tudo que nós precisamos para andar de forma digna neste mundo. Te louvamos pela vida de José, que para nós é uma referência da maneira como o Senhor trabalha na vida dos seus servos. Te damos graças pelas lições que essa história trazem a nós. Te louvamos porque naquele dia Estevão se levantou com autoridade e pregou para aquela audiência, falando da obra da redenção, e rememorou a Tua obra na vida de José. Ó Senhor, nós Te louvamos porque, apesar das injustiças, apesar das situações tão dolorosas pelas quais ele passou, o Senhor estava com ele, Ele deu graça, Ele deu força, e Ele foi um instrumento para que uma geração inteira fosse preservada, e a obra de redenção seguisse adiante. Lembramos que Jesus Cristo é filho de Abraão, filho de Davi. Ele é parente de José. Ó Senhor, Te louvamos porque José, em alguma medida, é um arquétipo de Jesus. Traído, maltratado, vilipendiado, assediado, mas que, amando o Senhor, resistiu a todas as ofertas que lhe foram propostas por amor ao Senhor, e Ele cumpriu aquela obra de redenção a nosso favor. Eu quero Te agradecer por essa história tão bonita, que é o próprio Evangelho desvendado diante dos nossos olhos. E peço pelos meus irmãos e irmãs aqui presentes. O Senhor conhece o coração de cada um, as histórias, os caminhos e os descaminhos. Eu oro para que o Senhor trabalhe usando essa palavra para, como um bisturi, remover do coração aquilo que está aí, que eventualmente não agrada ao Senhor. Guarda os pés dos homens dessa igreja. Guarda os pés das mulheres dessa igreja. Guarda o coração, Senhor. Santifica as famílias, santifica os casamentos.
Dá a esta igreja a alegria de ver famílias saudáveis, mantendo os olhos em Cristo, mostrando ao mundo a diferença que o Evangelho faz. Nós rogamos, pedindo mesmo a intervenção dos céus, nosso coração por natureza é inclinado para o mal, mas o Teu Espírito molda a nossa vida por meio da Sua palavra. Por isso, venha ao nosso encontro e permita que essa palavra possa causar impactos práticos, de modo que possamos descansar no Senhor. Se há alguém que confuso, desorientado, aflito por circunstâncias dolorosas, que encontre no Senhor refúgio, paz, contentamento, e aprendamos todos a descansar no Senhor. Quem está sofrendo quer resposta imediata. Ajuda-nos a esperar no Senhor, no Deus que trabalha em nosso favor. Ó Pai, obrigado por Sua palavra. Oramos com o coração agradecido e contrito, esperando inteiramente nas Tuas misericórdias. Em nome de Cristo, o homem perfeito, hoje e sempre. Amém. Em pé, nós vamos cantar um hino. Ó Senhor, vem me dirigir.